Estamos de volta no Conexões, o quadro mais esperado desse programa. Gente, é muito bom. E hoje, então, a gente está com uma pessoa muito especial que eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela. Heloísa Rosa é cantora, compositora, produtora musical, instrumentista, escritora. Gente, é muito talento dentro de uma pessoa só. Atualmente morando nos Estados Unidos, ela é casada com Marcos Gruber, que é filho do pastor Irineu Gruber, que esteve aqui com a gente há poucas semanas. Ele que é uma bênção. Essa família Gruber é uma bênção. Ela tem 2 filhos, o Joshua e a Anne. Ela tem um ministério de destaque internacional, é uma legítima adoradora. Além de ter um timbre de voz maravilhoso, ela é simples, humilde, tem um jeito doce de ser e por isso é uma honra te receber aqui nesta manhã, Heloísa Rosa. Palminhas pra ela! Bom dia! Que apresentação, querida! Você merece! Foi encomendada pelo meu sogro, eu acho, né? Sim, tem o dedinho dele. Ai, prazer estar com vocês. Eu não estou conseguindo te ouvir. O microfone da pastora está desligado, ela já vai te cumprimentar novamente agora. Então tá Agora bom. sim. Acho que consegui. Ele deu uma apagada aqui. Tudo bem, amada? Tudo bem, querida? Bom dia para vocês aí. Bom Deus dia. abençoe. Amém. Prazer estar com vocês aqui, viu? Prazer é nosso. A Paulinha faz essa ponte aqui para nós, para trazer essas pessoas tão especiais. É assim uma honra, é uma bênção. Você mora nos Estados Unidos, faz tempo que você está aí, como é que é? Nós vamos fazer 5 anos, né, de Estados Unidos agora, depois que Deus deu uma direção mesmo para a gente vir. Mesmo tendo documento há mais de 10 anos, a gente sempre esperou uma palavra. Então, tem 5 anos, vai fazer 5 anos que a gente está aqui. Tem sido um tempo muito diferente, uma adaptação gigante, né? Mas, quando o Senhor nos chama como profeta das nações, a gente não tem moradia, né, pastora? Você sabe. É verdade. A gente está em cada local por enquanto, né? A gente não sabe onde Deus vai nos levar também. Então a gente só vai confiando no Pai e Ele vai guiando a nossa vida. É isso mesmo. Você começou com o clamor pelas nações, o Ricardo Robortella esteve aqui com a gente também, foi um tempo maravilhoso. Depois você ficou por 8 anos com o pastor Antônio Cirilo. Aí você foi para back vocal com o David Keelan. Foi assim, pessoas muito, gente, com muita unção, ministérios muito consolidados. Aí o Senhor te chama para uma carreira solo. E como isso aconteceu? Tudo na vida é um processo, né? A gente não sabe aonde Deus vai culminar ou levar a gente até aquele ápice e tudo, mas eu acredito que a nossa carreira como cristão, como vida cristã e também artística, porque às vezes Deus nos chama para esse campo de influência também, ela foi acontecendo exatamente desse jeito que você descreveu, né? Deus foi levantando pessoas e Ele foi me guiando. Depois de conhecer todos esses ministérios e trabalhar com eles, foi que eu conheci o meu sogro, né? Foi bem depois. Então, eu conheci o ministério do David, do Danduque, da Marte, eu tinha 9 anos de idade, olha só. E aí trabalhei com o Clamor, trabalhei com o Cirilo, trabalhei com o pastor David. Foi um tempo maravilhoso. A gente também nós fizemos alguns eventos, né, chamado Fogo e Glória, Paixão, Fogo e Glória, em Belo Horizonte, quando vivemos um avivamento muito grande no ano de 2000 ali para frente, né? Então, a gente realmente viu Deus varrendo BH. Foi um tempo assim de muita transformação, muita cura, muito evangelismo de rua. E às vezes a gente ia para a rua evangelizar. O pastor Corte morava ainda em Belo Horizonte, na igreja Ágape. Aí juntava a Ágape, que juntava membros da igreja Batista da Lagoinha, que juntava a Jocum. Então, pensa, Praça 7 de Belo Horizonte era inundada assim, de jovens, homens, mulheres
e começavam a adorar a Deus e não precisava pregar necessariamente. As pessoas vinham falando: eu quero esse Jesus, por favor, prega para mim. Era o contrário. Então a gente viveu experiências assim magníficas, né? E no meio disso tudo, como eu disse, a Jocum toda dando apoio, o ministério do trio, do Jorjão também naquela época. Era muitas frentes, muitos ministérios envolvidos, né? Não era só um. A gente viu uma unidade muito grande, né? Então foi realmente um marco, né? Muito lindo, muito maravilhoso. Demais. Você é compositora e as suas canções, elas assim me remetem muito à vida no Espírito. Essa mesmo, a um lugar de descanso no Senhor. A vida no Espírito é exatamente isso, o descanso da fé, né? E essas suas composições, elas vêm de experiências pessoais, é claro, e essa conexão com o Espírito Santo, as práticas espirituais. Como que acontece as canções? Como que surge? Eu gosto muito de Davi, pastor. Ele tem um versículo que ele fala que Deus inspirava ele de noite, as canções, né? E de alegres cânticos me cercam, né? De livramentos. Então ele vai falando muito dessa questão de Deus, músicas e composição, né? Eu acredito que o segredo é se manter conectado. Deus fala. Muitas vezes as pessoas que não conseguem ouvi-lo, né? Ou a nossa fragilidade, a nossa fraqueza humana é que não consegue ouvi-lo, mas quando nós lutamos para manter essa conexão com Deus, no sentido de se submeter a Ele, né, de estar realmente observando a sua palavra e vivendo uma vida debaixo do governo do Espírito, o nosso chamado ele é potencializado, né? Se uma pessoa ela é médica, acredita que Deus vai dar uma revelação para ela em relação à medicina. Se uma pessoa é advogada, Deus vai dar uma matéria, um entendimento muito profundo a respeito do direito e justiça. E quando você é músico e você está em Deus, ele vai fazer isso que ele fazia com Davi. Desculpa. O pessoal mandando mensagem. Eu tô te vendo aqui. Que bom. E então, quando a gente é músico, Deus ele vai trazer canções, assim como ele fazia com Davi. Né? Então eu acho que essas inspirações que vêm, eu não posso. As pessoas falam assim: a música é sua. Eu falo: não, cara, não tem nada a ver comigo. A música é um lugar, ela foi literalmente escrita e eu fui ouvindo ela e fui chorando e escrevendo. Então, tipo assim, eu não parei e falei: não, vou escrever uma música que fala de um lugar. Foi totalmente o contrário. Eu entrei no quarto para orar, para colocar diante do Senhor uma situação que estava me deixando muito triste mesmo. E ali, derramando a minha alma, aquela música veio e eu chorava porque era aquilo que eu precisava naquele momento. Uhum. Então eu fui salva da minha tristeza, daquela situação, por causa dessa música. Eu falei: nossa, que coisa interessante. Deus, eu estou cantando, estou chorando, e essa música Deus realmente está ministrando primeiro na minha vida, no meu coração. Então eu acho que é por isso que essa música ela é tão emblemática, é tema de muitos testemunhos, maravilhosos testemunhos que a gente ouve, assim, surpreendentes testemunhos. Então eu acho que Deus replicou aquilo que aconteceu quando ela veio para mim no quarto, né? Então é natural, eu acho que é natural para o músico que é cristão, que é um adorador, se ele está conectado com Deus, as músicas virão, né? Essa melodia, a harmonização, porque tudo vem dele, né, pastor? Tudo vem A dele. arte é de Deus. Essa música Jesus é o Caminho, Não se turbe o vosso coração, você praticamente cantou a palavra, né? Sim. Cantou a palavra. Sim, ela é uma forma de você realmente deixar Jesus cantar. Para pessoas que não leem a Bíblia, a gente tem muito testemunho de pessoas que não são cristãs, mas que começaram a ouvir na casa do vizinho, ou então a gente teve um testemunho surpreendente de um homem que ele iria se matar, ele estava na casa dele, e ele ouvia Jovem Pan, e de repente essa música começou a passar lá. Agora, não me pergunto como que essa música foi parar lá, e como que passou para ele. Eu não sei se foi só ele que ouviu, aí o milagre é duplo, né? Mas uma rádio secular, que normalmente não tem na programação nenhuma música cristã, e aí, de repente, quando ele estava para se enforcar, essa música, ele estava ouvindo o rádio e começou a tocar essa música, e ele foi completamente mudado. Ele sentiu Jesus entrando ali e ele não se matou. Ele foi no nosso encontro em um evento
para contar, né? Então, são alguns testemunhos surpreendentes que a gente tem dessa canção, né? Então, a gente vê como a música é um instrumento e é um instrumento poderosíssimo na mão de Deus para a salvação. Demais. Você tem a música desde criança, é um dom, né? Que Deus te deu, mas como que é a música? Você foi estudar? Como que é? Não, eu nasci na música, né? Meu pai e minha mãe sempre cantaram na igreja e sempre fui muito sensível, sempre tive uma alma muito sensível. E quando eu era criança e eles começavam a cantar, eu não sabia, eu não tinha uma consciência de que poderia ser o Espírito Santo que estava me tocando, né? Mas eu chorava e era algo assim que eu nem sabia explicar. Mas eu sentia que alguma coisa estava tocando a minha vida, mudando a minha vida, né? Então a música sempre me atraiu por isso, porque eu achava isso interessante demais, ao mesmo tempo eu gostava daquilo que eu estava sentindo. Hoje eu sei que era o próprio Espírito Santo, né? Tocando a minha vida e tal. Então a música sempre esteve muito envolvida com Deus, com a vida espiritual, com o Espírito Santo, com musicalidade, com arte, tudo, né? E é aquilo, as portas foram se abrindo. Ninguém nunca disse na minha infância que eu ia ser uma cantora, assim, que eu ia ter uma carreira artística, mas quando a gente nasce para um propósito, o propósito te persegue. Eu acredito nisso. Não é você que fica só tentando saber para o que você veio nesse mundo. Esse propósito também, ele nos persegue, né? Você vê Paulo, ele estava ali de cara com Estevão, né? Apedrejando Estevão, mas era o propósito correndo atrás dele. Né? Então, eu acho isso incrível. Eu estava contando isso hoje de manhã, levando meu filho na escola. Então, né, Estevão, mesmo diante de uma situação tão difícil, continuou sendo fiel a Deus. Então, estava explicando para ele isso, mas você vê o próprio Paulo sendo perseguido por Deus ali, vendo diante daquela cena, né? Então, assim, a música, ela sempre fez parte da minha vida, muito, muito, muito. Na verdade, Deus, ele, pela sua misericórdia, me fez ser sensível à música e isso me ajudou a passar por muitos problemas na minha vida, pastor. Muitas dificuldades que eu enfrentei na minha infância, na minha adolescência. A música, ela, por muito tempo, a musicalidade e a adoração foi o que me segurou, foi o que me deixou em Deus, não me perder com nada, com tantos perigos que existe hoje, né? Hoje talvez esteja até pior a situação, mas naquele tempo também havia. Então eu agradeço muito a Deus pelo dom, porque o próprio dom que Ele colocou em mim me guardou de muitos caminhos errados, muitos. Uau. Então hoje eu tenho um livro, porque Deus conta a história sempre de trás para frente, né? Exato. Quando a gente chegar lá no final, você vai falar, nossa, agora que eu entendi tudo, aí vai voltando. Então, eu ia escrever um livro na minha vida, mas eu não sabia. E esse livro tem a ver com o resgate da arte e a restauração da adoração e da arte, sabe? O nome dele é A Restauração da Arte Cristã. Uau, vou comprar esse livro, quero ler. Na verdade, eu já ia tocar nesse assunto do livro que você escreveu, é a conquista dos 7 montes, a arte está nisso e está literalmente, não é, Heloísa, ligado ao coração do artista, a motivação. Deus soprou o seu nome, você ficou famosa, conhecida e nesse momento houve alguma mudança aqui, houve um tratamento de Deus ou não? Você conseguiu administrar isso de uma forma bem saudável, específica? Então, antes de eu só te responder essa pergunta, deixa eu só fazer um adentro aqui. Eu falei que Deus, a gente vai entendendo de trás para frente as coisas. Nesse livro, para gerar ele, foi assim um tempo, né, que Deus me tirou de um país para outro, me tirou da zona de conforto. E parece que Deus gosta de fazer isso com a gente, né? Para nos fazer gerar algo, a gente não pode estar confortável. É a ostra, né? Aquela mensagem da ostra lá. Da pérola, né? Só dá pérola quem sofre, quem realmente passa por um processo. Porque ela né? É gerada na dor.
Exatamente, não tem como Deus gerar coisas profundas em nós se não for pela dor às vezes. E quando a gente entende isso, a gente se submete a Deus, mesmo no sofrimento. A gente não fica lutando contra Ele, né? E eu acho que isso foi realmente a minha vitória. Então, eu falei desse livro porque tinha a ver exatamente com o que eu estava te explicando. Em 2016, Deus começou a soprar frases e assuntos sobre a classe artística que eu nunca tinha ouvido. Mesmo que, né, cristã por tantos anos, música, Deus realmente, ele mexeu muito comigo de 2016 para cá. Ele confrontou muitas estruturas de religiosidade na minha mente, em relação à arte, me fez ver um vale de ossos secos gigante, que é dentro da classe artística, e começou a pedir que eu levantasse intercessores, pessoas que pudessem estar orando, intercedendo. E eu só quero linkar o assunto dizendo o seguinte, que para fazer esse livro aqui, uma frase que ele falou para mim foi: eu é que trago os artistas para a Terra. Foi muito interessante isso para mim, porque a gente humaniza tanto às vezes o dom, né? Porque cantar é uma coisa tão assim da fonética. Todo mundo pode aprender a cantar, é só aprender as notas, ativar o ouvido, mas não. O que Deus compartilhou comigo dentro desse assunto é que Ele mesmo é que separa artistas da eternidade para vir. A palavra fala que nós viemos dele, nós vamos voltar para Ele. Aí a gente, né, volta no propósito, né? Exatamente. Eu tô com um pouquinho de rinite ainda, mas tô vencendo, por isso que eu tô com um pigarrinho aqui, tá? Me desculpa. Mas voltando ao assunto, pastora, o que Deus realmente deixou assim muito fundamentado no meu coração é que não se pode formar uma alma artística. Ou ela existe ou ela não existe numa pessoa. Uau, isso é muito forte. É Deus que cria, que forma a alma artística de alguém. Essa inclinação para a arte, essa voluntariedade de trabalhar com a arte, trabalhar com a musicalidade. Muitas vezes você faz isso sem pensar realmente na remuneração, porque se você for pensar no desmerecimento social que existe com a música, muita gente vai embora, não fica. Mas quando Deus, ele te forma e ele te deu esse propósito, nos deu esse propósito, não tem como você fugir daquilo. Pastor, eu poderia vender pipoca, eu acho que eu não ia vender uma. Entendeu? Entendi. Sabe? E você vê pessoas que têm um chamado, elas não conseguem fazer outra coisa, né? Então, assim, demorou muito tempo para eu parar de brigar, sabe? Com Deus e comigo mesmo, e aceitar, assumir, sabe? Porque eu era música, mas eu falava assim, não, mas eu acho que eu vou ser alguma outra coisa para ser aceita e tal, porque a gente vê um desmerecimento com a arte, falando restritamente sobre a arte, né, restritamente sobre o social em relação aos músicos e tal. E eu falei, não, mas eu posso ser alguma outra coisa. E Deus falou para mim, né, ele confrontando a minha religiosidade em 2016, você é minha artista. Eu falei, o que, Deus? O senhor não está muito crente. Ele me confrontando radicalmente. E usando a palavra artista. Sim. A palavra artista, ela foi muito mal empregada, muito mal utilizada. Existe um endemoniamento em relação a essa palavra, que na verdade Deus deseja resgatá-la nos nossos dias. Deus está restaurando todas as coisas aos pés de Cristo. Então, se são todas as coisas, a arte, ela está incluída. Né? Então, os artistas, aqueles que foram chamados da eternidade, para influenciar, para estar nesse monte de influência, eles precisam fazer isso com muita consciência. Precisam estar muito sóbrios, precisam entender o conselho de Deus sobre a arte, né? E como nós podemos glorificar a Deus unindo a adoração e a arte. O que a gente vê hoje no Brasil e muitas mentalidades é uma separação, é uma dicotomia. Existe uma turma que fala, olha, eu toco uma música 12 minutos, então eu sou da turma dos adoradores. E os outros querem tocar 30 músicas em 10 minutos? Não, porque eu sou artista, eu tenho que fazer uma apresentação.
né? Então a gente vê essa situação muito dicotomizada, e isso foi uma outra palavra de Deus que ressoou muito em mim, foi que ele disse para mim: eu não quero mais essa divisão no meio de vocês, porque a adoração e a arte sempre andaram juntas. Uau. Sempre, desde a eternidade. Davi, e ela vai voltar para a eternidade assim, adoração e arte. quando Davi separou os levitas, ele separou na questão de arte e unção. A arte e a unção vai sempre caminhar junto, não dá para dividir uma coisa da outra. Não tem como. E Deus criou para andar junto, né? Não é para estar separado, não é para viver separado. Então, o que nós precisamos fazer é trazer a restauração dessa mentalidade, entendeu? Nos artistas e nos músicos, e trazer de volta esse valor da identidade, né? Novamente. O seu livro, ele tem alguma alusão a Lúcifer, porque ele foi um ser de luz, dele emanava sons, e aí a gente tem a restauração do tabernáculo de Davi, que é o que Deus amou e gostou demais. Então, acho que o seu livro, ele vem assim muito para um tempo que o Senhor vai restaurar o tabernáculo novamente de Davi. Sim, pastor, ele é um resgate eterno da arte. Nós estamos falando exatamente sobre isso. Porque quando você vai voltando no Antigo Testamento, quando você vai vendo Jubal, que foi, a Bíblia fala ali em Gênesis que ele foi o pai de que ensinava quem tocava flauta, mas a gente vai vendo que o primeiro sacrifício, aí você vai voltando, né? Caim e Abel, tudo está relacionado com sacrifício também, né? Adoração, arte e sacrifício, né? Caim e Abel também foram os primeiros a oferecer algo a Deus, e um foi aceito, o outro não. A gente vê ali que Deus, ele está muito mais interessado realmente no nosso coração do que aquilo simplesmente que a gente pode fazer por ele. Mas essa palavra não quer dizer que aquilo que a gente faz também é errado, não, é só um equilíbrio das coisas, né? Mas se a gente vai mais para trás, como eu falo, voltando à história, né, de trás para frente, nós temos vários textos bíblicos que comprovam que o céu é musical, né? Uma delas no Novo Testamento é quando os anjos anunciam, né, o nascimento de Cristo. A Bíblia fala que os anjos louvavam. Então, aí a gente pararia aqui num estudo muito grande, que não tem tempo para isso, mas as versões, a palavra original do que está dizendo ali é capacidade de canto. Né? Então você vê, e muitas vezes o que a gente faz? A gente acha que é aqui. Não, a música foi feita para cá. A música, ela é do homem. Mas não. A música foi criada na eternidade passada. Ela foi feita por Deus. E aí nós temos algumas coisas que precisam ser trabalhadas no nosso entendimento. Por exemplo, nós temos... considerando essa queda, os pais da igreja acreditavam, sempre falaram dessa queda. Apocalipse também fala que Lúcifer, ele arredou, né? Ele levou consigo a terça parte das estrelas, ali em Apocalipse. Mas quando você vai voltando lá para o início, a gente vê que houve essa ruptura, essa desobediência e o orgulho e tanta coisa ali. Mas quando a gente vai trabalhar os textos, não são muitos textos que nós temos, mas em concordância com os pais da igreja, nós vemos que eles mesmos ensinaram que Lúcifer, ele foi um anjo capacitado por Deus para algo diferente. A Bíblia fala que ele andava no monte do Senhor. A Bíblia fala que ele foi ungido. Você não unge alguém para fazer o mesmo trabalho que qualquer outro faz. E a Bíblia fala que ele foi estabelecido. A gente percebe uma influência que ele tinha sobre as pessoas, influência de opinião, influência de mentalidade. Porque quando ele cai, ele leva um monte de gente junto. Está muito relacionado com a arte isso, pastor. Muito. A música, ela influencia. O músico, ou ele leva terça parte do povo para Deus, ou ele leva para o inferno mesmo. Não tem cabimento o negócio, entendeu? Os maiores eventos da Terra é em torno da música. A música revela o nosso espírito, revela quem nós amamos, revela quem nós adoramos. Então, esse ser foi criado para adorar a Deus
com expressões artísticas. Então, eu imagino que alguns estudiosos também, né, falam que ele tinha até algum instrumento, né, não se sabe exatamente qual tipo, mas era algo que fluía uma melodia e tudo, né? Então, a gente pensa assim, uma pessoa que foi criada por Deus para exercer adoração e arte cai. E é aqui que eu vejo o erro, né, da igreja antiga em relacionar, em demonizar todo o restante dos músicos também, né? Então as pessoas pensavam assim, tá, se Lúcifer que era músico, então caiu, todos os músicos estão caídos e a gente vê um endemoniamento da classe artística. Isso foi errado, porque quando Deus, ele trouxe o juízo sobre Lúcifer, ele diz, né, que ele ia cair, e ele caiu realmente. Ezequiel fala isso, Isaías também fala isso, o profeta Isaías. A Bíblia fala que ele caiu sim, com até um instrumento dele, tudo, mas estava falando especificamente dele, não que a igreja não deveria oferecer a adoração e arte, né? Então Lúcifer ele é ilegítimo para adorar a Deus com arte. A adoração dele já não vale mais nas regiões celestiais. Mas isso não significa que Deus não gosta dos músicos, que Deus não quer a arte restaurada dentro da igreja. E é nessa conversão que nós chegamos agora, entende? De dizer para a igreja, vamos abrir os olhos para as artes, porque aquilo que a igreja não abre os olhos, o diabo ele usa de uma forma maléfica. E olha quantas juventude ele já tem... Nossa, ele já tem levado para o inferno através da musicalidade, através da influência musical, né? E se a gente como cristão, e se nós como artistas cristãos, a gente não se posicionar, os outros estão se posicionando, os outros vão para a linha de frente, pastor. E é nesse ponto que Deus falou comigo. Tanto aquele que fica no monte, adorando, e falando que não quer glória, não quer fama, não quer mídia social, tanto aquele que faz a arte dentro da igreja, querendo aparecer, estão errando do mesmo jeito. E aí foi isso que Deus me confrontou muito. Ele falou, eu te chamei para uma área, mas até hoje você não aceitou ela completamente. E aí você precisa casar com o destino profético meu para sua vida. Eu não te chamei para ser pastora, eu te chamei para ser artista. Uau. Então você vai mudar o seu guarda-roupa, você vai mudar a sua forma de ver a arte, então você muda a sua forma de ver os músicos, porque eu via com a lupa da religiosidade, eu via com a lupa do que o conceito humano, eu não via com a lupa de Deus perfeitamente, exatamente como eu estou te explanando aqui, sabe? E para mim foi uma revolução gigantesca. Eu comecei a ter um peso de intercessão pelos músicos como eu nunca tive. Uau. Nossa, foi assim uma construção de Deus na minha vida desde 2016 para cá e tem sido muito forte, muito forte. A gente levantou uma equipe de intercessores. Deus me deu um projeto chamado Casa Refúgio. E esse projeto, a visão é amparar a vocação e a identidade do músico. E eu quero até, quem for músico e estiver dentro da classe artística e quiser conhecer, nós temos o Instagram, Casa Refúgio Oficial, que as pessoas também podem conhecer mais do nosso trabalho. E a visão profética que Deus tem nos dado é que Deus irá restaurar altares específicos no Brasil, em pontos estratégicos nesse momento. Uau. E ele vai levantar os seus adoradores e artistas, mas artistas conscientes, que preparam bem as suas armas, que façam bem o trabalho, sabe? E aí, resumindo essa história toda da eternidade passada e agora trazendo essa restauração, porque nós estamos já no final dos tempos, nós iremos ocupar esse lugar que ficou vazio de Lúcifer, pastor. A verdade é essa. Por isso os músicos são odiados. O diabo não quer que os músicos entendam o seu destino profético. Uau. Porque o destino profético do músico é o ministério levítico. É o Senhor, é a nossa herança. O que a gente vai querer mais dessa terra, pastor? Mais nada. Tem nada que querer daqui. É o Senhor que é o foco de toda a nossa vida. Se nós temos marido, se nós temos filhos, se nós temos casa ou se não tem nada, Deus é que tem que ser o foco de tudo, de tudo, de tudo, sabe? Sim. Então, assim, nós estamos voltando para a eternidade. Eu nunca tinha parado para entender
a panorâmica desse assunto todo, e Deus me deu uma aula sobre isso. Ele falou: olha para João, eu dei uma visão para João que vocês até hoje não perceberam. Eu falei: qual visão? Abre lá capítulo 5. E aí João, um apóstolo amado, tem uma visão do futuro, e ele fala: olha, eu estou vendo o céu aberto. E ele começa a descrever as coisas, e ele fala: há 24 anciões que estão se prostrando, e eles têm em suas mãos incenso e uma harpa. Aí, por causa das mitologias gregas, mitologia não sei o que aí, fica um monte de crente pensando assim: não, mas é a harpinha para o anjinho tocar. Não é não. Deus falou: para com isso. Eu estou dizendo com isso que a música voltou para casa. É um destino profético. A música é minha. É uma visão profética da música. E Deus conta conosco nesse momento para a restauração do tabernáculo de Davi. E o que tinha dentro do tabernáculo de Davi? Meu Deus do céu, pastor. Eu fico assim, aleluiada. Aleluiada. Eu também estou aleluiada. O que tinha dentro dessa tenda que Deus gostava tanto, meu Deus? Daí a gente já ouviu milhares de pregação, porque Davi, ele era rápido em arrepender, porque Davi, ele não se pegava ao orgulho, ele se rendia a Deus. Mas o que tinha dentro desse lugar, dentro dessa tenda? Adoração e arte. Sim. Eram as duas coisas. Sim. Era uma tenda de amor a Deus. Quando nós unimos adoração e arte, não tem como deixar de falar, né, na verdade, do coração de Davi. E é isso que Deus está restaurando hoje. Tem tudo a ver você estar aqui, tem tudo a ver a gente conversar isso, porque é a visão que o Senhor deu para a casa de oração. O Senhor chama aqui casa de oração, casa de Davi. E é isso que queima no coração dos pastores dessa casa, do ministério aqui que chama Farol da casa. E nós buscamos isso. Então, a sua fala é um entendimento tão maior, a sua fala... Então, eu gostaria muito que você visse esse seu chamado como algo assim muito de Deus. Não é à toa que você está falando aqui comigo, não é à toa que você está falando em Franca, nessa casa, porque nós temos chamado de restauração do tabernáculo de Davi. Então, veja isso como uma semente, veja como o Senhor une propósitos, destinos. Glória a Deus. E assim, eu entendo perfeitamente tudo que você está falando, cabe muito ao que a gente está buscando aqui. Então, eu estou assim, falando: Deus, quantas vezes eu vi o vídeo dela, quantas vezes eu estive no meu quarto com ministrações sua, e eu falava: Deus, tem tudo a ver com o que queima no meu coração. Então, amada, assim, continue, porque o que Deus tem para fazer através da sua vida é muito grande. E eu concordo plenamente. Essa questão do chamado, do propósito. Vai lá e seja uma artista ungida, com o coração no lugar certo. Porque tem uma geração para se levantar exatamente nesse lugar. É tremendo. Sim. É um resgate espiritual, precisa ser um resgate emocional dentro dos artistas. E a Associação Casa Refúgio hoje foi fundada, né? E hoje ela atua para trazer esse amparo nessas 3 áreas. Nós temos advogados que trabalham dentro do Casa Refúgio, porque nós olhamos a panorâmica inteira de Deus sobre a arte. E uma das coisas que Deus disse para mim é: faça uma vereda, reposiciona os princípios, né? E o que Deus deu de palavra para nós é que Ele deseja implantar a justiça e a equidade dentro da classe artística. Então nós falamos sobre unidade, que não existe hoje dentro desse vale, pastora. Existe, na verdade, assim, o diabo ele tenta fazer com que os músicos sejam cada vez mais distantes uns dos outros. Então, isso é uma realidade com músicos pequenos e músicos grandes. Às vezes você vê um músico, nossa, aquela pessoa é famosa, é cheia de gente. Mas existe algo no meu próximo livro que eu estou escrevendo que fala sobre a solidão artística.
Uau. Você tem uma multidão, mas no final você não tem ninguém. Então, assim, são áreas que o músico precisa ser ministrado. Ele precisa entender essa visão panorâmica de Deus para que ele viva com propósito. Porque o que acontece com muitos músicos, eles não entendem esse resgate espiritual e eterno que Deus está fazendo com a arte. Então não tem como colaborar de forma efetiva. Daí aquele músico vai para a igreja assim, eu vou lá porque tem que tocar, porque o culto tem que acontecer. Mas, gente, você vê como a gente fica aleluiado quando você recebe uma visão gloriosa de Deus sobre a arte? A gente fica assim, me dá aí o violão. Eu quero tocar agora! Né? Se Deus me deu esse dom, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer o melhor. A gente tem visto, depois de uma ministração dessa, quantos músicos têm sido destravados no seu chamado e na sua vocação. Por entender que Deus os chamou desde a eternidade, que eles ainda não estavam conectados a isso. Né? Então, é um resgate espiritual, é um resgate emocional, porque a partir do momento que ele entende o seu chamado espiritual eterno, a alma dele começa a colaborar para o destino que Deus tem para ele. E você vê a dificuldade, vamos falar de igrejas, igrejas pequenas ou ministérios até maiores, talvez do entendimento do líder, do pastor, de ter a visão sobre essa restauração do tabernáculo, e isso também impede demais, porque já vê o músico, o ministério de louvor, esse pessoal muito custoso, muito difícil de lidar. Como que é? Porque vamos ter que tratar lá na base mesmo. Eu cresci no Evangelho e por muito tempo eu vi o quê? Os pastores e líderes sentados na hora do louvor, tipo assim, estudando a Bíblia naquela hora, sem dar aquela ênfase, sem ensinar a equipe de louvor, sem ter um olhar para ela, de cuidados. Você vê esse desequilíbrio também? Total, querida, total. Quando uma coisa acontece, às vezes a raiz não é só uma, são várias, né, simultâneas ali ao mesmo tempo. Os pastores, meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, eu tenho que selecionar qual pedaço da pizza eu pego, né? Os pastores, eles precisam entender essa arte, nessa panorâmica que eu falei aqui rapidinho, porque senão eles vão ir contra essa classe. É uma classe diferente? Pastora. É uma classe difícil? Eu vou dizer que não, porque todo ser humano é difícil. Não existe músico difícil, existe coração humano difícil. Porque aí, senão, se eu coloco essa frase, eu chamo de crenças limitantes e crenças de cárcere mesmo, né? Deus, quando começou a mexer comigo, falar na minha mente, ele trouxe vários jargões evangélicos que eu ouvi durante toda a minha infância e ele me mostrou o potencial negativo dessas frases sobre a minha vida e sobre o meu ministério. Por exemplo, uma dessas frases: Deus não gosta de música, Deus gosta de você. Parece espiritual. Eu entendo que essa pessoa queria falar do valor da vida, mas não é a forma que você ministra para um músico. Um discurso desse, você mais castra a classe artística do que impulsiona ela para o destino dela. Concordo. E frases como essa tem milhares. Todos os músicos são difíceis, porque Lúcifer caiu, como eu falei para você. Mas não tem nada a ver. Deus continua querendo levantar o coração de Davi. Então, artista e adorador. Se Deus tivesse olhado para Lúcifer e tivesse falado assim: me decepcionei, gente, não quero mais adoração, não quero mais arte, então, por favor, podem parar de tocar, não me deem mais isso. Ele já teria feito, mas ele não fez. Você vê que a música, ela passa todo o caminho da palavra de Deus, até no Novo Testamento. Agora, a nossa glória é Jesus cantor, né, pastor? Acabou. Jesus cantou, saibam disso. Então eu ia comentar isso com você, ele cantou. Ai. Contra todos os teólogos que tentam achar argumentos, não, porque a igreja primitiva, todo mundo cantava junto, e tal, mas a igreja primitiva era 120 pessoas, como é que você faz agora com um monte de gente? Como é que você explica? Né? Não, mas música assim, música tem que ser assim ou tem que ser assado.
Então, assim, a verdade, a gente tem que abrir mão dos nossos achômetros e entender o que Deus quer profundamente sobre essas áreas, né? Então, assim, é entender o que Deus deseja. Então, o nosso mestre cantor, se música não fosse importante para ele, por que ele faria isso? Né? Ele cantou um hino pascual, né? Halal. Então, assim, ele falando, né? Cantando coisas que o pessoal conhecia, ou seja, ele estava se identificando com aquela música. E aí tem muita coisa aqui para falar, mas voltando. Então, assim, os pastores, eu vejo uma resistência muito grande com as artes, né? Eu estou falando de música, mas imagina como é que não ia ser o Pega Fogo se começasse a falar da dança. Deus vai respeitar as danças também, né? Mas a gente vê muita resistência contra a classe artística, né? Então, assim, respeito todos os homens de Deus, né, daqui para trás, que já faleceram. Tem um bem famoso que fala contra a música, contra a dança dentro da igreja. Eu entendo que ele era um grande homem de Deus, respeitado, um vaso de honra, mas, assim, nós não temos todas as revelações, sabe? Então, assim, por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero sabia tudo que nós sabemos hoje, gente? Claro que não. Olha o nível de revelação que nós vivemos hoje, é um privilégio. É até um pecado se a gente não corresponder a Deus mais do que Martinho Lutero, porque nós temos muito mais revelação hoje do que o que ele tinha. Com certeza. Martinho Lutero foi um marco para a igreja, tirando a igreja daquele vale sombrio e subindo ali de novo, trazendo a igreja, preparando a noiva. E o que ele fez? Ele restaurou, pegou a palavra, né, que ficava só no clero, traduziu, colocou para o homem normal. Mas, coitado do Martinho Lutero, Jesus, ele pegou as músicas seculares naquele tempo e colocou a palavra, porque o desespero do coração daquele homem era tão grande que o povo guardasse a palavra de Deus, que ele fez até um método de música. Ele era um músico, ele era um cantor. Ele fez algumas músicas. Então, e ele usou aquela forma para que popularizasse a palavra de Deus. Eu posso falar que Martinho Lutero estava restaurando o altar da adoração e da arte? Não posso. Não posso. Ele foi um grande restaurador da palavra, mas da adoração e da arte, não. Não. Então, assim... Abacuque era um músico, né? Deus é progressiva. Abacuque era um músico. E ele compunha. As profecias que estão lá eram música. Ele tocava instrumentos e compunha. É isso aí. Então, assim, o que eu vejo, a visão que Deus me deu, pastor, é de uma restauração 100%. Não é mais ou menos, entendeu? Então, assim, você acredita, Heloísa, que a música plenamente veio de Deus? Sim, a patente é de Deus. Você acredita que a dança vem de Deus? Sim, é de Deus. Você acredita que todos os ritmos musicais é de Deus? É de Deus. Sim. Agora, o que nós fazemos debaixo de uma queda adâmica com esses presentes que Deus deu, aí o erro é nosso. A música não é errada por isso, a dança não é errada por isso, os ritmos musicais não são errados por existirem. Deus nos dá presentes, mas infelizmente por causa da queda adâmica, nós pegamos esses presentes, utilizamos erradamente e depois ficamos contra esses presentes, dizendo que eles não são de Deus. Espera aí. Então... Que erro é esse, Senhor? Então, o que Deus está fazendo é, vamos voltar para a sobriedade. Eu fiz as artes, eu quero as artes na eternidade. Nós vamos cantar. Outra coisa doida, pastora, você não precisa concordar comigo, tá? Mas eu acredito que se Deus chamou um músico hoje, amanhã ele vai estar na eternidade, ele vai trabalhar com música. Tem gente que fica assim, não, eu vou para o céu, vou virar um anjo, vou ficar lá, né, fazendo qualquer outra coisa. Querido, a sua identidade eterna já começa hoje. Uau! Já começa hoje. Meu Deus. Se Deus te deu um dom para adorar, vai trabalhar com a música no céu. Vai trabalhar na sua função. Deus não vai tirar isso de você. Então, são coisas que Deus me revelou, que são tão preciosas e mudou a minha vida para sempre. Para sempre, para sempre. Meu para Deus. sempre. Que tremendo, que tremendo. Eu te ouviria aqui, assim, o dia todo. Eu acho que já passou o nosso horário, né? Combina. Como é bom, né? Combina super com o que a gente acredita e que a gente quer.
E aí vou acompanhar e pedir os músicos, o pessoal aqui da casa, para acompanhar aí o seu Instagram, como que é a rede aí dos músicos? Casa aí, tudo é casa, tá vendo? Você tá falando para voltar, né? Fundamentos, é sinal, né? é sinal. Casa Refúgio. Casa Refúgio. Vou acompanhar também, que tem tudo a ver com o que a gente acredita, com o que a gente quer. Pense aqui em Franca como esse polo, esse lugar que Deus tem assim esse chamado também, tá bom? Amém. Nós temos alguns núcleos já no Brasil. A gente tem Suzano. A gente encontra uma vez por mês, né? Eu faço online e retransmite para os núcleos. Então, quem desejar estar participando online, é só entrar em contato com a gente também. Tá bom? Vamos dar um jeito de comunicar isso daí aqui para que o pessoal fique em contato com você. Tem algum recado? Não, ela disse, Jesus cantou, né? E aí, Heloísa, será que canta pra gente uma capelinha pra não deixar a gente aqui? A Paula não desiste que você tem que cantar. Canta um pedacinho. Essa é fã, né, pastor? Essa daí eu acho que é uma fã. Vou te contar. Meu Deus do céu, quer me botar pra cantar de tudo quanto é jeito aqui. Qual canção? Que você mais quiser e que tocar o seu coração. Eu acho que a gente podia cantar Jesus é o caminho, né? Na primeira parte, pode ser? Pode ser, um pedacinho. O nosso mestre Jesus nos diz todos os dias: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Glória a Deus. A gente sempre termina aqui, Heloísa, pedindo, né, para essas pessoas que chegam aqui, que são profetas do Senhor, liberar uma oração e uma palavra. Tudo que você falou é muito profético. E assim, a gente respeita a unção que está sobre a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. Obrigada por ter nos atendido, por ter entrado aqui conosco. Assim, a gratidão no nosso coração, assim, é grande, viu? Amém, querida. Obrigada. Foi um prazer conhecer a Paula, você. Que Deus abençoe a igreja, ministério. E vamos orar, então. Amém. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo de comunhão aqui, Pai. Esse tempo de mesa, de repartir, Pai, a Tua palavra, o pão que é o Senhor, o conhecimento, a revelação do Senhor a nós. Pai, falamos de coisas tão eternas, tão preciosas, Senhor. Pai, obrigado pelos teus pensamentos que são mais altos, são melhores, os teus caminhos são melhores do que os nossos. Pai, nós queremos entender cada dia mais sobre a arte, sobre a adoração e como nós podemos nos posicionar, Senhor. Eu quero abençoar nesse momento qualquer pessoa que esteja vendo essa live, Senhor, e que precisa de um toque do Teu Espírito. Deus, nós cremos em milagres, nós profetizamos milagres acontecendo agora na vida deles. Pai, que o Senhor possa congregar esses músicos, esses artistas, Pai. Nós já, em concordância contigo, declaramos, Pai, que haverá vida nesse vale de ossos secos. Nós profetizamos vida sobre a classe artística, Senhor. Levanta no Brasil, Pai, pontos estratégicos de adoração, pessoas conectadas contigo e na eternidade, pessoas que vivem uma vida no Espírito e falam pelo Espírito, Senhor. Obrigada pela Tua igreja verdadeira. Essa igreja, Pai, que não é aquela, muitas vezes, que as pessoas falam, mas é a Tua igreja, Pai, que persevera
na oração, que persevera no Espírito, que persevera na palavra, Senhor, e na comunhão. Obrigada, Deus, por essa casa de oração. Obrigada por esse ministério. Que a tua boa mão esteja sobre eles, guardando, livrando, prosperando em todos os intentos do Senhor, Pai. Obrigada por essa live, por cada pessoa que tirou esse tempo para aprender, para degustar, para entender mais da tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia tão magnífico. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, obrigada. Deus Aleluia. abençoe. Você é muito linda, você é muito linda. Acho que o meu sogro andou pagando vocês. É isso que eu ia falar. A gente espera aí. Imagina, Irineu Gruber com Heloísa Rosa aqui na casa de oração. Imagina. Ricardo Robortella. Ia ser demais. Tá super convidada. Heloísa, nós vamos. Eu já tenho você no meu Instagram e no PV eu vou te perguntar como que é para ter esse núcleo aqui dessa casa refúgio, eu não sei, eu só sei que eu quero a restauração do tabernáculo de Davi. Amém. Então vamos junto. Nós temos um link que está lá na bio do Instagram do Casa, que quando a pessoa acessa, ela cai direto no nosso grupo do Telegram. Dentro desse grupo do Telegram, nós anunciamos as lives, que é toda a última segunda-feira do mês, onde nós ministramos sobre essas coisas, sabe? Ok. Então, se você quiser depois até me passar o número de vocês, ou então vocês procurarem lá, dá para encontrar esse link. Tá na bio do Instagram do Casa. Pode deixar. A próxima live vai ser dia 31 desse mês. A última segunda-feira, dia 31 desse mês. É à noite? É 8 horas da noite. 8 horas da noite. Aí os ministros, os artistas, eles entram nessa sala e para a sua ministração? Isso. Nós temos o núcleo de Curitiba já, nós temos o núcleo de Goiás, Caldas Novas, e nós temos em São Paulo, em Suzano. Mas nada impede, por exemplo, quem ainda não tem um núcleo perto, dá para fazer online. Pode entrar no Zoom comigo e a gente vai estar ali. A gente tem movimentado uma galera muito grande que entende essa visão, que estão sendo ensinados em cima desse livro, né? Então tem muita gente que está comprando e lendo, e nós estamos entendendo que Deus tá fazendo algo muito grande. Ele vai levantar pontos estratégicos de adoração no Brasil inteiro, nós cremos nisso. Amém. Pode ter certeza que aqui em Franca é um lugar. Aleluia. Tá? Beijo. Heloísa. Obrigada. Valeu mesmo. Com Deus.